Essa parte que a gente está aqui é a parte mais baixa, é onde fica a água mesmo da chuva. E a água, quando o rio está cheio, transborda para cá também. Aqui, ó. Que é o que está, quando está mole é que está novo. Já vai ficar assim. Amanhã vai estar assim. Depois da manhã já está assim. A semente é boa para asma, a gente faz um café dela. O quiabo mesmo é bom para diabetes, o próprio quiabo. A semente a gente torra ela e faz um café para quem está com asma. Agora fechou, quando dá o sol muito forte ela fecha. E ela é forte como ela é diurética. Existe uma grande nação indígena, os Tremembés. E nessa região aqui do rio Parnaíba com o rio Puti, onde eles se encontram, tinha uma ramificação dessa nação, que eram os índios Putis. Então, os índios Putis, eles habitavam aqui, ele tem uma estimativa que aqui viveram mais de 120 mil pessoas. E elas viviam em harmonia com o lugar, né, preservando o local. Por que Puti? Puti é uma espécie de camarão que habitava o rio Puti. E aí ficou o nome do camarão associado àquela nação. Depois, no século XVI, XVII, com a colonização, que aqui no Piauí foi por conta da pecuária. Foram criadas fazendas. E uma dessas fazendas, a fazenda Sobrado, deu origem à Vila do Puti, que ficava bem na confluência dos dois rios, do Parnaíba com o Puti. Era chamada Vila do Puti, ou Barra do Puti também. A ligação era forte com o rio, porque o rio era o principal sustento. E a vila cresceu, desenvolveu de uma forma, porque da época que foi feita a colonização para a criação da vila, foi menos de 50 anos, aí já estava uma vila bem crescida, né? E quando a cidade vai crescendo, vão chegando pessoas de outros locais, de outras cidades do interior do Piauí, de outros estados, em busca de melhores condições de vida, fugindo da seca. E essas pessoas se estabelecem aqui nessa região. E elas vão ter o mesmo modo de vida que elas tinham no interior. Criação de animais, plantação. Aí tem a questão da olaria, produção de retirar o barro para fazer tijolo, fazer telha. Ou seja, as pessoas moravam aonde trabalhavam. Não precisava você se deslocar de casa para o trabalho, porque o trabalho já era ali, perto de casa. As pessoas que vieram morar aqui têm esse apelo muito forte com os índios que já habitavam aqui antes, os negros, porque era o mesmo modo de vida. Como é esse modo de vida? É você tirar do lugar ali para você só o que você necessita e repor a relação com o lugar. Então a gente faz a casa, mas a relação do morador não é nem tanto com a casa, é com o quintal. Porque o quintal é que vai dar o sustento e vai dar a sensação de liberdade. Sensação e vai dar a liberdade mesmo para aquele morador. Porque ele não precisa mais comprar nada. Ele produz o sustento dele. Então ele vai criar galinha, ele vai criar porco, gado. E se o teu vizinho não tem, você troca.
Então a mão que construiu Teresina é a mão aqui do oleiro, do vazanteiro, porque não existe só a figura do vazanteiro dissociada do oleiro. Quem era vazanteiro era oleiro, e quem era oleiro e vazanteiro era pescador. No caso do meu avô, ele concentrava mais ainda, tinha a função de vaqueiro. Então ele era vazanteiro, oleiro, pescava e trabalhava na vacaria, era vaqueiro. Então, isso tudo perpassa porque depois de construir a cidade, essas pessoas vão fornecer comida, vão fornecer alimento para a cidade, depois que ela foi construída, e mão de obra. A história do Piauí, eu acho que muita gente sabe disso, ela está muito ligada à expansão da pecuária que acontece exatamente nesse período, né, na transição do século XVII para o século XVIII. Oeiras faz parte de um projeto urbanístico que está bem localizado no Brasil do século XVIII, ainda no período colonial. Desde que a capitania do Piauí foi criada, em 1758, vários governantes, né, tinham a tendência de mudar a capital, que era de Oeiras, para uma região próxima do rio Parnaíba, porque Oeiras ficava a 200 quilômetros do rio. Não tinha comunicação, a comunicação por terra era muito difícil, tinha a questão da seca, não tinha tanta produção. Praticamente Oeiras era uma cidade estéril, não tinha mais motivo de ser ali, capital. Porque o século XVIII ele vai ser o período da história da colônia em que todas as políticas da administração portuguesa vão ser direcionadas ao interior da colônia. Tá? Vamos lembrar que o século XVIII é o período do bandeirismo, da expansão da pecuária, do próprio ciclo minerador no Brasil. Tá? Então a gente tem todo um direcionamento dessas políticas para o interior.
Oeiras como capital nunca foi unanimidade e nem tinha acesso ao rio Parnaíba como rota de navegação. Então Oeiras nunca foi uma cidade propensa ao comércio, por exemplo. Ela nunca foi um entreposto comercial no Piauí. Ela servia como um eixo jurídico, era lá que estavam as instâncias, né, as instituições de poder. O que acontece com Oeiras? Ela perde, de fato, as funções históricas a qual ela estava condicionada. Oeiras, quando é constituída no século XVIII, ela atende a um horizonte de expectativas. Qual é esse horizonte? Disciplinar o sertão. No século XIX, nós temos outra perspectiva da política nacional, que é utilizar a navegação como elemento de integração nacional, tanto em termos geográficos como em termos econômicos também. Então é dentro desse discurso nacional que surge o projeto de Teresina. O aparato de obras que estava acontecendo em Oeiras, né, haviam algumas reformas urbanas sendo feitas na época, canaliza todo para cá e se estabelece na região que era conhecida, né, como Vila do Poti, que era uma vila da província. Quase 200 anos depois veio administrar o Piauí, o Saraiva, presidente da província. Ele era baiano, veio com 26 anos de idade. Ele embarcou nessas ideias que já estavam sendo formuladas, só que essas ideias de mudança nunca tinham dado certo, porque os deputados de Oeiras, que formavam a Assembleia daquela época, eles eram a maioria de Oeiras. Então não queriam contrariar os interesses deles. Só que ele aproveitou uma conjuntura, teve uma mudança nesse perfil dos deputados, e o norte do Piauí exigia que a capital fosse para lá, ou Parnaíba, ou na região de Amarante, ou na Barra do Poti. A mudança da sede administrativa do Poti também era uma demanda local de seus moradores. Qual é o acordo que o Saraiva vai fazer com os habitantes da vila do Poti? Ele arcou com as despesas da construção da igreja matriz, a igreja de Nossa Senhora do Amparo. Pelas diretrizes urbanas portuguesas, você não tinha cidade sem a praça principal com a igreja matriz, então isso era uma questão básica. A estrutura da igreja foi financiada com recursos da província, porém a estrutura de casa seria financiada pelos moradores da Vila do Poti. Então o Saraiva escreve uma carta para o imperador dizendo que a melhor escolha seria a Barra do Poti. Sem ele vir aqui antes, né? Escreveu que era uma região próxima dos rios, ia facilitar o comércio, a locomoção, a agricultura ia desenvolver bem. Só que o que acontece? Ele vem visitar a Vila do Poti. E ele vê o quê? Ele vê negros, escravizados, vê mestiços, vê índios, né? Os sertanejos ali que viviam. E uma elite branca local. Então essa elite branca dominava a vila, eram chamados homens bons. E eles fazem a cabeça do Saraiva. E esses homens bons que moravam na Vila do Poti é que foram transferidos para a Chapada do Corisco. Não como os autores falam, que foi a população do Poti foi toda transferida para a Chapada do Corisco. Se fosse assim, o Poti nem existiria, que hoje é o bairro Poti Velho. Aqui era uma região muito privilegiada de comunicação e que comunicava o estado inteiro, porque a gente tem uma condição do Piauí, que de norte a sul praticamente você consegue navegar no Parnaíba. Então você consegue ligar o estado inteiro pelo rio, você consegue ligar a outros estados e você consegue desembocar no mar. Quando a gente vai falar da mudança da capital e do próprio projeto que Teresina personifica, a gente está num momento em que, em termos de política, de administração, o cenário é completamente diferente.
Qual é a novidade que a gente tem no século XIX? A gente pode dizer que o século XIX, num contexto mundial, ele é o momento em que nós vamos ter a emergência do discurso de progresso, do discurso da civilização. E nesse período se passa a colocar a navegação a vapor, que é uma inovação do período, como um símbolo, como um ícone capaz de alçar o Brasil a essa condição, não é? De civilização e de progresso. Na verdade, o início da navegação, e no caso, a referência que a historiografia coloca é sempre a navegação a vapor, é no final dos anos 1850 e não é relacionado necessariamente ao sonho do Saraiva. É muito mais ao que seria uma conjuntura internacional, nacional e local que produz certos resultados em todo o mundo ocidental. Qual era, digamos, o desejo do Brasil no século XIX? Era, dentro de uma perspectiva liberal, compor o cenário internacional como grande exportador. O que vai chegar para nós dessa grande conjuntura internacional? Vai chegar em ponto menor o mesmo conjunto de desejos e algumas realizações como essa do primeiro barco a vapor que circulou no Piauí em 1859, que foi o vapor Uruçuí. Mas vale a pena a gente contar um pouquinho essa história, que começa em 1858. É um presidente da província, João José de Oliveira Junqueira, propõe essa possibilidade para o governo imperial de inserir a navegação a vapor aqui. Ele encomenda por conta da província o primeiro vapor, que vai se chamar Uruçuí, mas ele ao mesmo tempo estimula os capitais locais a constituírem a companhia, que é a Companhia de Navegação a Vapor do Rio Parnaíba, que é uma sociedade por ações, para encampar essa empresa que o Estado fez, digamos assim, tomou a primeira iniciativa. A companhia tem que fazer os seus armazéns, ele tem que dragar o rio, tem que conhecer e melhorar todos os portos de atracamento nesse rio, ou seja, uma série de ações para possibilitar a própria circulação desse navio Uruçuí. Mas, na verdade, a navegação a vapor, ela foi o tempo todo objeto de interesse governamental, das empresas de maior capital, mas ela foi o tempo todo
concomitante a todas as outras formas de navegação em todos os rios. Ou seja, a navegação à vela, de canoas, de pequenos barcos de buriti, ou seja, de todas as formas de circulação nos rios, elas conviveram com a navegação a vapor. Espaço para a fábrica já existia essa ligação com o rio para esse escoamento e a chegada de material, e acabava que aquela região era onde começou a se ocupar realmente. Se marcou o centro cívico, o marco inicial da cidade, e aí foi primeiro se ocupando essa região mais baixa do rio, nas proximidades desse marco inicial. E essa região da fiação não era muito ocupada. Então, acho, pela proximidade do rio e também com o mercado central e com o centro cívico e político da cidade. É uma família maranhense, a família Cruz. Ela já tem uma fábrica de fiação em Caxias. Então, é uma família que já está envolvida com capital inglês, já está envolvida com importação e exportação de matéria-prima e também de maquinário. Então, é uma família que já tem ligações políticas com o Piauí, entre o Piauí e o Maranhão, e ela vai se associar a essa elite teresinense para implantar uma fábrica de grande porte. E aí ela chega pedindo essa isenção de impostos e vendendo ações e noticiando essa implantação, ou noticiando essa venda de ações. Então demonstra a articulação dessa família com esse poderio econômico piauiense.
Acho que até hoje, se a gente pensar numa estrutura metálica, num projeto inteiro vindo da Inglaterra para Teresina, eu acho que você já deve imaginar a quantidade de problema que não deve ser para uma estrutura daquela dimensão chegar até aqui. Então, é como eu sempre falo, você tem que imaginar uma cidade que tem 30 anos, 30, 40 anos, que está sendo ocupada e que ela vai vir ser ocupada por uma elite e que essa elite está procurando uma mão de obra qualificada. E aí a gente tem um contexto de que existiam olarias ali na região mais ou menos do Poti Velho, onde era a Vila Velha do Poti, só que você não consegue trazer um material de construção desse que é pesado em estradas que não existiam até ali a região do Marco Central. Então, para um projeto daquela dimensão, as pessoas viram que não era capaz, não existia condições de trazer esse material de construção. Apesar de trazer uma estrutura metálica toda da Inglaterra, eles não tinham condição de trazer tijolos e telhas para construir esse prédio. E aí eles acharam a região ali, que hoje é a Cepisa, e foi montada uma olaria toda lá, onde eram tirado o barro, eram feitos tijolos, eram feitos as telhas, então foi tudo montado uma estrutura lá para servir para a construção da fiação. Então tudo vinha do rio e tudo que saía do rio também, porque a gente não tinha estrada em condições de fazer essa ligação entre o estado inteiro. Existe a iniciativa da estrada São Luís-Teresina para ligar essas duas capitais. E acho que o primeiro trecho dessa estrada é a família Cruz que também vai construir. Eles vão financiar e vão fazer um trecho desse trem. E também vai vir uma iniciativa vinda do Ceará. Tem essas duas iniciativas de duas estradas de ferro. Então existe essa corrida, né, para construir esses trilhos atrás desse financiamento. Então a estação de Teresina é construída, já está pronta em 1926. Uma parte da linha férrea em Teresina também está construída na década de 20. Mas como não tem a ponte metálica, você não consegue ligar essa estrada férrea daqui com o Maranhão. Então, essa estação passou por muitos anos sem uso, porque não tinha trem. O trilho também passou muito tempo sem uso. E aí eles começaram a utilizar esses trilhos e a estação para um trajeto de bonde. Então, assim, um atraso gigantesco que quando vai realmente se consolidar essa malha, essa ligação ferroviária, já existe a iniciativa das estradas rodoviárias. Pequenos trechos ferroviários do Piauí, eles já foram construídos no momento em que as ferrovias estavam ficando para trás, mas a grande industrialização brasileira concentrada no sul, associada a uma política muito vigorosa de abertura de estradas, mudou a dinâmica da integração brasileira, mudou a configuração econômica e, portanto, mudou o sentido da permanência, do uso e até da lembrança das ferrovias e da navegação fluvial.
Se você for analisar o senso comum da memória dos teresinenses, todo mundo vai lhe dizer que Teresina é uma capital planejada, que é uma capital pensada. Isso não é verdade. Não é? A construção de Teresina ela foi contingencial, ela foi feita rapidamente em 2 anos. E eu acho que o grande equívoco que a gente traz até hoje, a gente poderia até colocar isso meio num plano das mitologias, né? Da construção dos mitos. É essa ideia de que a mudança começa e termina com Saraiva. Quando Saraiva chega no Piauí, esse debate já está constituído. Eu posso até te afirmar que esse seria um dos pontos nevrálgicos do debate político do Piauí na época. Então você já tinha toda uma tradição urbanística no Piauí que pensava a organização do espaço urbano exatamente nos mesmos moldes que ele pensou Teresina em 54. Com a praça no centro, tá? Materializando a igreja, os órgãos públicos e a organização urbana no entorno, com ruas retas e perpendiculares. Então esse modelo que é muito semelhante, idêntico, a gente pode dizer, ao próprio modelo que o Saraiva utiliza, quando ele vem para cá, a gente pode afirmar que era um modelo já tradicionalmente utilizado na forma de se pensar e se fazer cidades no Brasil. Qual é a forma que Teresina tem no século XIX? Nós temos a atual Praça Marechal Deodoro, com a igreja do Amparo ainda muito acanhada, sem aquele rendado e aquelas torres atuais. Nós temos um mercado que nem é totalmente concluído. Nós temos um largo, que ainda é um largo, não é uma praça. E as casas das famílias, elas se situam atrás do mercado, ali pela Lisandro Nogueira, pelas ruas que são na lateral do mercado, na direção norte. É uma cidade nova, que se dizia moderna, que se dizia rica, que se dizia melhorar a economia de um estado inteiro, mas era uma cidade em canteiro de obras, construída por mãos escravas, com pobres construindo casas improvisadas. Então, essas pessoas vão ser constantemente invisibilizadas, elas vão ser constantemente expulsas e não vai existir nenhuma preocupação com elas. É uma cidade que cresceu mais uma vez, eu falo, uma cidade que se desenvolveu com o balançar das saias das funcionárias da fiação e dos trabalhadores que foram ocupando os espaços. Eu acho que quando a gente começa a estudar arquitetura e urbanismo, a gente começa a estudar prédios. E a gente tem que lembrar que esses prédios foram feitos por pessoas e foram feitos para pessoas. E aí só o prédio fica. Mas a gente precisa contar a história dessas pessoas. Olha, depois de ter estudado um pouco, visto alguns autores, que tem os autores que defendem o Saraiva como um herói e tal. Eu vejo o Saraiva como um aproveitador. A palavra que define o Saraiva é um oportunista. Ele aproveitou uma situação
favorável e fez o nome dele. Tanto que ele só ficou como presidente da província 4 anos, foi muito rápido. E de lá ele já ascendeu, meteoricamente, foi diretamente trabalhar no gabinete do imperador. É que ele logo conseguiu compreender que era preciso, para a construção da capital, um arranjo de capital privado com capital público, algo que não tinha sido pensado anteriormente. E aí ele toma a ideia da mudança da capital como o principal projeto de governo dele. E rapidamente, em 2 anos, ele consegue dar início a esse projeto. Em alguns momentos, é importante a gente ratificar um dado interessante também, sem autorização do governo central. Muitas medidas do Saraiva ele comunicou posteriormente ao Rio de Janeiro. Ele não pediu de fato uma autorização formal para efetivar a mudança. Ele conseguiu articular isso aqui como? Dentro da Assembleia Legislativa. Então a figura, eu vejo a figura do Saraiva, que é uma figura que ela foi construída como o grande líder, o mudancista, o moderno, a capital, constrói a capital, tira da barbárie, do marasmo, que era Oeiras, do marasmo, que era a Vila do Puti, do atraso, e consegue construir num local salubre, longe das doenças, mas não é nada disso. É só questão política, questão conveniência. Porque quando ele vem com esse processo, né, da mudança, ele é muito forte. Então a população assimila esse processo. Esse processo se deixa fazer por conta das elites que dominavam aquela região. Então é um processo que vem de um cara que faz parte de uma elite para outra elite, para deixar essa elite fortalecida. Saraiva não foi um inovador nesse aspecto. Ele pode ter sido um inovador em termos de articulação, não é? E conseguir realizar a obra. Mas em termos de inovação, ele apenas seguiu uma tradição urbanística já consolidada no Brasil. A minha grande pergunta hoje, assim, como arquiteta é: será que já existia um plano para Teresina? Por que um desenho, um rascunho com um desenho quadrangular é um planejamento? Por que aquilo ali é um plano? Por que a gente considera um esboço um plano? Porque que narrativa foi essa que foi criada que Teresina é uma capital planejada? Se alguém me ver questionando isso, vai achar que isso vai diminuir um pouco o que é Teresina e tudo. Mas por que aquele esboço é um plano, entendeu? E o que não ficou para a gente nessa história foram todos os constrangimentos e todos os problemas que começam a surgir a partir da saída do Saraiva. Primeiro, como financiar a construção da cidade a longo prazo. Nos 10 anos seguintes, administrar Teresina se torna um fardo, não é? Se torna um fardo, porque não havia recurso, não havia dinheiro para manter, não é? Desenvolver ou evoluir, vamos dizer assim, a estrutura urbana da cidade. Há um aspecto que eu acho até irônico, não é? Que o cara que foi responsável pela direção das obras, vamos dizer assim, né, o mestre Isidoro, que na época ele era o mestre de obras da província, o mestre Isidoro, todas as obras que ele conduziu aqui apresentaram problemas estruturais graves, a ponto de alguns anos depois ele ser demitido da função de mestre de obras, por incompetência.
Acho que quando a gente fala de fábrica e trem, acho que a gente não tem ideia da quantidade de gente envolvida para isso funcionar, né? E desde o começo eu me questionava como que uma fábrica daquele tamanho era construída, como que uma fábrica daquele tamanho funcionava, se colocava para funcionar e quem eram essas pessoas. Então, quando a gente pensa numa fábrica que funcionou em 1893 até 1930, a gente não consegue ver os registros desses trabalhadores, a gente não consegue saber quem que trabalhou lá, porque eles não eram importantes, nunca foram importantes. Os registros que aparecem desses trabalhadores, eles vão aparecer normalmente na parte policial. Então, são pessoas pobres que estão sendo exploradas. Os livros dizem que trabalhadores de fiação, eles chegam a trabalhar 14 a 16 horas. E uma fiação emprega muitas mulheres e crianças. Eu não consigo raciocinar assim de cima para baixo. Eu acho que a população que constrói a cidade, ou seja, e no século XIX muito pouco em relação ao século XX e ao século XXI, há um conjunto de desejos, um conjunto de prescrições, um conjunto de vontades. Mas a história mesmo, ela é produzida, vivida e a cidade é construída pelas pessoas. Ou seja, e o modo de construir a cidade, nem sempre ele é um modo que obedece rigorosamente àquilo que é planejado. Os trabalhadores começaram a ocupar a região da fábrica, né? Porque ali era uma região que não estava sendo habitada, os casarões comerciais vão estar mais ao sul, não vão obedecer o arruamento que está sendo construído, não vão obedecer o plano do João Isidoro França, e elas vão seguir o muro da fábrica de fiação. Os registros dizem que elas seguem o muro, então elas usam o muro para construir essa rua e começar a construir essas casas. E mais ou menos em 1920 eles vão ser expulsos porque vai acontecer o embelezamento do centro, a abertura de novas vias, a abertura dessa avenida que vai ser a Avenida Maranhão. Então vai ter construção de galerias, de praças, todo esse processo de embelezamento de centro, que é toda uma política higienista que vai acontecer na região. Então essas pessoas vão ser expulsas para além da estrada férrea, da linha férrea, que vai ocupar a antiga Avenida Circular, que é um antigo caminho de gado. E começou a ser um cinturão que vai segurar esse crescimento da cidade. Então esses trabalhadores vão ser expulsos para a Vila Operária, que hoje a gente conhece como Vila Operária. Vai ser um terreno doado pela prefeitura, mas ao contrário das iniciativas de habitação operária, não vão ser os patrões, não vai ser o poder público que vai construir essa habitação. Então vai ser só um terreno doado pela prefeitura e esses trabalhadores vão abrir essas ruas, vão montar a organização de todo esse bairro que vai surgir e vai construir essas casas que vão continuar a ser precárias.
Teresina é beneficiária do que acontece no estado porque é a capital, ou seja, a dinâmica aqui é a dinâmica da política. O que faz crescer Teresina é o fato de ser a sede do governo provincial, depois a sede do governo estadual e concentrar os serviços. Ela traz para si a tributação de todo o estado, que é a tributação sobre os produtos extrativos que nos colocam Maniçoba, Carnaúba e Babaçu como um dos estados de maior exportação até os anos final da década de 40, e Teresina vai se beneficiar dos impostos gerados a partir da tributação sobre esses produtos. A dinâmica econômica ela não é a dinâmica mais forte. Teresina não se industrializa, Teresina tem uma participação no comércio relativamente forte, mas porque concentra a maior parte da população do estado. Ou seja, aquilo que acontece na cidade acontece muito mais em função de uma vocação que Teresina ainda desenvolve, que é a vocação de comércio e prestação de serviços, mas muito menos de produção e de intercâmbio, por se tratar de uma cidade interiorana. E, portanto, ela cresce em função de um comércio interior e não exterior, e em função da dinâmica dos serviços oferecidos pelo Estado. Ou seja, é uma cidade já de funcionários públicos, é uma cidade comercial, uma cidade prestadora de serviços. Esse tipo de história, cara, para mim ele é muito sintomático de como a memória de Teresina é equivocada, não é? Como essa ideia da cidade planejada, pensada, artificial, isso é um grande mito. Na verdade, isso faz parte dessa projeção que se inicia com Saraiva. Os grandes políticos, né, os grandes nomes da política são caras que conseguem olhar para frente.
que consegue mobilizar o futuro, essa ideia de futuro. Há um dado nefasto dessa ideia, por quê? Você está sempre jogando a cidade para um devir, né? Esse futuro nunca chega, é como se fosse uma miragem que ao se aproximar ela vai se distanciar.